falar um pouquinho hoje sobre a síndrome do intestino irritável. Na verdade, hoje especificamente, vou falar sobre o caso de uma paciente que eu atendi, tá? Que veio para mim para fazer uma avaliação de biorressonância, indicada até por uma nutricionista. Mas, a partir do momento que ela começou a falar a queixa dela, eu decidi fazer uma avaliação completa, fazer a biorressonância, que ela tinha vindo fazer, e fazer também a termografia. E aí eu vou contar um pouquinho o caso dela, para que vocês entendam o início, de onde veio, na verdade, o início da patologia, né? Para que vocês entendam todo o processo, até ela chegar a ser diagnosticada com síndrome do intestino irritável. Então, ela é uma paciente, e depois que eu decidi fazer a avaliação dela completa, antes de fazer mesmo a biorressonância, dentro do todo o histórico dela, ela é uma paciente que tratou recidivas de H. pylori, né? Então, é uma paciente que teve H. pylori, que tinha queixas gástricas, e a partir daí ela veio sendo tratada com H. pylori. Então, utilizou muita medicação, utilizou antibiótico, utilizou inibidores da bomba de próton, então utilizou várias medicações para tratar não só as queixas gástricas, mas também tratar o H. pylori. Ela me falou que há pouco tempo, né, questão de pandemia mesmo, ela teve 4 episódios de H. pylori. E falando um pouco em relação à biorressonância dela, que é um exame que você já conhece, que eu falo muito aqui, o que a gente detectou principalmente, né? Uma diminuição de absorção, tanto gástrica quanto intestinal, uma diminuição também de função desse peristaltismo. Então, é um órgão que está sem movimento, a musculatura não está trabalhando, não está tendo esse movimento impulsionador do peristaltismo para uma melhor digestão, né? Então, imagine que ela vem neste processo. E quando a gente tem essas estratégias, toma essas estratégias, então eu tenho gastrite, eu tenho esofagite, eu tenho queimação, eu tenho refluxo, e aí o que eu faço? Ao invés de melhorar hábitos alimentares, ao invés de ter estratégias mais eficazes, eficientes, na verdade, que tratam a causa da patologia, para conseguir reverter esse processo, ao invés de fazer tudo isso, eu vou utilizar medicações que vão apenas tratar os sintomas. E no caso dela, nem os sintomas foram tratados, porque ela continuou com H. pylori, ela continuou com alguns sintomas gástricos. E a partir daí, com essa má digestão, todo esse alimento mal digerido, ele passa para o intestino em macromoléculas ainda, sem uma digestão adequada, sem a digestão que deveria ter sido feita no estômago. E aí o que acontece? Aumenta a inflamação desse intestino, que não está preparado para receber aquele alimento não digerido, e aumenta também o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Então, o intestino ele é uma barreira fisiológica que trava. Quando ele está bem em equilíbrio, em funcionamento, ele fecha ali, ele cria uma barreira de proteção em que não passa nem bactérias, fungos, vírus para a circulação sanguínea, assim como macromoléculas, por exemplo, proteicas, né? E vários outros detritos que ficam ali naquele intestino mal digeridos. Então, se a gente tem um aumento de inflamação nesse intestino devido a uma má digestão que vem de lá do estômago, de uma paciente que foi mal, executou, na verdade, um tratamento que não tratou a base, a causa do problema, né, gástrico, né, de várias recidivas de gastrites, várias recidivas de H. pylori, além do uso de medicações que interferem também nesse microbioma intestinal. Esse intestino em desequilíbrio, ele aumenta a permeabilidade a todas essas moléculas que eu acabei de falar, a todos esses patógenos que eu acabei de falar. Então, tudo isso aí predispõe à síndrome do intestino irritável. Então, observe que a patologia dela, né, e isso eu tô falando dela como indivíduo, porque cada pessoa vem de uma forma para até chegar à patologia, cada um reage também de uma forma.
Então, no caso dela, ela percorreu todo esse processo aí até chegar hoje, ser diagnosticada com síndrome do intestino irritável. E aí, eu vou mostrar aqui agora a termografia dela, que eu acho que está até aqui. Observe a termografia dela, né? Uma zona de intestino bem fria, que é essa zona rocheada aqui, né? Como se o intestino tivesse uma hipofunção, uma estagnação. Uma zona à direita mais avermelhada, mostrando uma zona de inflamação ou de hiperfunção. Também um estômago que está avermelhado e inicialmente a função aqui de intestino. Então, observe que além da avaliação clínica, além da biorressonância que detectou também alterações gastrointestinais, além da termografia, que é o exame que a gente utiliza muito aqui para ver esses processos inflamatórios, para ver como é que está essa extensão dessa lesão, né? Tudo isso aí traz uma segurança maior no protocolo de tratamento que a gente vai fazer para ela, né? E falando em protocolo de tratamento, inicialmente, o que foi que eu propus para ela? Ela já tem um acompanhamento nutricional, ela está fazendo uma abordagem nutricional alimentar. Eu sugeri para ela fazer a ozonioterapia por 2 vias, inclusive. A via nasogástrica, justamente para a gente tratar a base de onde veio, de onde começou, na verdade, essa patologia. E a ozonioterapia sistêmica via retal. Além de trabalhar o corpo como um todo, né, de forma sistêmica, ela vai tratar justamente esse intestino, melhorando as funções desse intestino, desinflamando esse intestino, melhorando o microbioma intestinal, tá? Então, é difícil, Deise, tratar uma paciente dessa, quando a gente pensa numa patologia como essa, né? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu nunca vou melhorar, né? Mas na verdade, se a gente tem essas estratégias, agora, lógico, precisa de um tempo, até porque essa patologia não se instalou assim de uma hora para outra, né? Ela também vem de um processo. Então, precisa de um tempo para que a gente possa melhorar essa alimentação, para que a gente possa desinflamar esse órgão, para que a gente possa, além de desinflamar, reestruturar essas células, diminuir essa permeabilidade intestinal de intestino. E aí sim, ela vai ter uma vida tranquila, uma vida normal. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas ainda, manda aqui nos comentários. Beijo!